paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Estudando a Bíblia. Meu nome é Elizabeth, sou aqui da cidade de Patinga, Minas Gerais, e passando aqui nesse início de semana para compartilhar com você uma pequena porção da Palavra de Deus para o seu coração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você hoje se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 5, versos de 1 ao 3. E eu quero aqui deixar um convite para você que é a primeira vez que assiste ao nosso conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e caso você deseje fazer parte do nosso grupo de leitura da palavra pelo Telegram, é só você deixar aqui nos comentários, irmã Elizabeth, desejo fazer parte do grupo de estudo e será uma alegria muito grande poder estar adicionando vocês. Então hoje, segunda-feira, dia 11 de maio de 2026, e nós vamos aí ler a palavra do Senhor, Salmos de número 5, versos de 1 ao 3, e o tema de hoje será A Ti Orarei. A palavra do Senhor vai dizer assim, Salmos 5, dos versos 1 ao 3. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. E assim segue o Salmo de número 5, Salmos de Davi. Davi, inspirado por Deus, ele escreve esse salmo no momento ao qual ele precisava. Ele ora clamando, salmodiando esta linda canção que é o Salmo de número 5, clamando a Deus por proteção contra os seus adversários. Sabemos que o rei Davi, era um rei muito próspero, muito abençoado e conquistou muito território, era muito rico e tudo que Davi possuía estava debaixo do propósito de Deus. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. E nós sabemos que isso causava muita inveja, muita competição. E Davi estava debaixo de uma promessa. Mas mesmo estando debaixo de uma promessa, ele tinha os seus adversários. As pessoas que tinham inveja daquilo que ele conquistava, mas que principalmente da intimidade que Davi tinha com Deus. Então aqui nós vamos ver que Davi ele vai dizer: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Então Davi tinha um relacionamento com Deus através da oração. Davi era um homem cheio de fé, do temor de Deus, não era um ser humano perfeito, era um homem falho, mas a Bíblia afirma que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E mesmo diante das suas falhas, ele se arrependia, pedia perdão ao Senhor. E Davi tinha relacionamento com Deus. Davi tinha intimidade com Deus através de uma vida de oração. E mais uma vez, Davi vai usar dessa ferramenta extraordinária, que é a ferramenta da oração. Diante dos seus adversários, diante daquelas pessoas que se levantavam contra ele, ele colocava tudo diante de Deus. E lá no verso de número 2, a palavra do Senhor vai dizer: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Olha que intimidade nessa oração, né? Davi ali afirmando que o rei dele, o rei de Israel, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, e ele clamava: atende a minha voz, atende o meu clamor, ele suplicando para que Deus respondesse a sua oração. E ele fala no verso 3, pela manhã ouvirás a minha voz. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos ter diálogo com Deus através da oração. E eu convido a você, no dia que se chama hoje, nesse início de semana, nesse dia 11 de maio de 2026, eu convido a você que pode, vai para o seu quarto,
Vá no seu espaço de oração que você tem aí reservado. Converse com o Senhor. Medita na palavra do Senhor. Converse com Deus através da oração. Você não precisa ter palavras bonitas. Rasga o seu coração, faça como Davi. Rasga o seu coração em oração. Aqui Davi colocou diante do Senhor todos aqueles ímpios que se levantavam contra ele. E ele colocou em oração, e ele clamou, ele se humilhou, ele suplicou. E ele fala: Senhor, atende o meu clamor. Rei meu e Deus meu. Deus, ele está pronto para ouvir e para responder. E por último, Davi fala que pela manhã me apresentarei a ti. Se apresenta para Deus. Como assim, irmã Elizabeth? Se apresenta para Deus em oração. Conversa com Ele. Para nós sermos íntimos de Deus, nós precisamos nos afastar do pecado e nos aproximar de Deus com uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de obediência à palavra do Senhor. Quanto mais nós aproximarmos do Senhor em oração, mais nós nos afastamos do pecado. Ora ao Senhor. E aqui Davi vai deixar uma estratégia. A primeira foi a oração. A segunda é a vigilância. Ore, mas não deixe de vigiar, porque nós sabemos muito bem que o adversário, ele é astuto. Então, tenha uma vida de oração, mas também mantenha a vigilância e creia que o Senhor, ele vai responder. Assim como ele respondeu a Davi, ele vai responder a sua oração. E eu deixo esse convite para você. Vai lá para o seu cantinho de oração. Vai lá para o cantinho da sua casa, onde você tem liberdade para conversar com Deus. Se rasga diante dele. Faz como Davi. Apresenta para Deus: Senhor, dá ouvido às minhas palavras e comece a conversar com ele. Porque ele vai te ouvir e pode ter certeza, ele vai te responder. Que o Senhor Jesus abençoe seu lar, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. E que tudo que você tocar, abençoado seja. E lembra dessa palavra. Crie intimidade com o Senhor através de uma vida de oração. Construa essa vida de oração. E também mantenha a vigilância. E creia que o Senhor, ele vai te responder. Deus abençoe a todos, permitindo o Senhor. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma pequena porção da palavra de Deus para o seu coração. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe.